Paz do Senhor, igreja. Jesus é bom. Bom o tempo todo. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Deus, que fez os céus e a terra, tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos guardado. E toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Vamos para a palavra, direto para a palavra. Toda palavra que Deus coloca no meu coração, eu coloco um tema nela. E o tema dessa palavra é: o povo é povo. Por quê? Não ouve aquilo que é para ouvir. O tema dessa mensagem: o povo é povo, porque não ouve aquilo que é para ouvir. Vamos lá em Deuteronômio 5, do capítulo 1 em diante. Deuteronômio 5. Posso ler, igreja? Amém? Deuteronômio 5, do 1 em diante, diz assim: E chamou Moisés a todo o Israel, e disse-lhe: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízo que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-lo-ei e guardá-lo-ei para os cumprir. Versículo 2: O Senhor, nosso Deus, fez convosco concerto em Horebe. O 3: Não foi com nossos pais que fez o Senhor este concerto, senão convosco, todos os que hoje ainda estão vivos. Você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê que Deus vai falar conosco? Então, desocupando as tuas mãos, batendo um palmo, glorifica. Abre a tua boca, fala com esse Deus, fala que tu quer ouvir a voz do Senhor, que Deus quer me usar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho Santo, Pai, mais uma vez, Pai, a tua palavra, Pai, vai ser pregada, Pai. Este povo, Pai, está aqui, Pai, não para ouvir a voz do homem, Pai, mas para ouvir a tua voz, Pai. Usa agora, Pai, a boca do pregador, usa o lábio do pregador, Pai, que tua palavra vá, Pai, e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Pode se sentar. Povo é povo. Por quê? Porque não ouve aquilo que é para ouvir. A Bíblia nos relata, certo? De Gênesis, Apocalipse, que tem mais ou menos 1085 palavras dizendo ouve, 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 ouve. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja e não ouvimos. Muitas vezes nós não ouvimos, nós adoramos, nós oramos, mas não ouvimos aquilo que Deus tem e aquilo que Deus quer para a nossa vida, certo? É por isso que tem tanta palavra dizendo ouve, ouve, ouve. Agora, como nós lemos aqui, esses 3 versículos: E chamou Moisés a todo o Israel e disse: Ouve, ó Israel, o estatuto e juízo que hoje os falo aos ouvidos, e atendei-lo-ei e guardar-o-ei para os cumprir. Então não adianta nada eu ouvir, porque muitas vezes eu ouço de um lado e sai do outro. Eu tenho de ouvir e descer para a tábua do meu coração e depois o cumprir. O cumprir, porque qual é o nosso objetivo? É ir para a eternidade. Qual é o nosso objetivo? É morar no céu. Mas como é que nós vamos morar no céu se eu não ouço aquilo que é a palavra de Deus? Porque isso aqui fechado é um livro qualquer, mas ele aberto é a boca de Deus, certo? É a boca de Deus para nos levar para a eternidade, para nos abençoar, certo? Para nos abençoar, certo? Então, tem onde ouvir. Aí o versículo 3 diz assim: O Senhor, nosso Deus, fez convosco um concerto em Horebes. Aí, o 3: Não foi com nossos pais
que fez o Senhor este concerto, senão conosco, convosco, todos os que hoje ainda estão vivos. Ainda estão vivos. Então, tem alguém vivo aqui? Está todo mundo vivo, não está? Então, nós temos de fazer o quê? Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Se a gente não ouvir a voz de Deus, não adianta nada a gente adorar a Deus. Não adianta a gente orar se a gente não está ouvindo aquilo que Deus tem e aquilo que Deus quer para com a nossa vida. Mas por que isso? Por que eu tenho de ouvir? Vamos ver porque nós temos de ouvir. Vamos lá, em Êxodo 19. Êxodo 19, versículo 5. Diz assim, Êxodo 19, 5 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz, lê de novo, agora, pois, se diligentemente ouvirde a minha voz e guardar os meus conceitos, então serei a minha propriedade peculiar, desde todos os povos. Por quê? Por que isso? Porque toda a terra é minha, certo? Deus está falando. Você tem de ouvir porque toda a terra é minha. Porque quem comanda sou eu que criei tudo. É por isso que nós precisamos ouvir, para eu ser propriedade dele. Como é que eu posso dizer que eu sou filho de Deus se eu não ouço a voz do meu Deus? Como é que eu posso dizer, certo, eu sou propriedade de Deus, sou peculiar de Deus, se eu não ouço a voz de Deus? Se eu não ouço, então tem alguma coisa errada. Então eu preciso, certo? Quando um filho não ouve o pai, é um filho o quê? É um filho rebelde. Por quê? Porque não ouve o seu pai. Então, que nós venha, certo? Aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Então, por quê? Porque toda a terra é dele. Tudo é dele. Então, eu preciso aprender a ouvir a este Deus. Estar sensível a ouvir a este Deus. E lá no Acre, um certo tempo, certa vez, tinha uma plantação de milho grande. Então, quando o milho secou, o milharal secou, desbuiou o milho, então eu falei com os obreiros, olha o seguinte, ó, pega o sabuco, enche um saco de sabuco, deixa num cantinho ali. Aí os obreiros ficou meio assim, meio curioso. Por que aquilo? Eu falei assim, sabe por que isso aí? Porque agora, a partir de hoje, se eles não ouvirem, nós vamos tampar um lado, pega um sapo, tampa um lado do ouvido, que agora a palavra vai entrar e não vai sair. Ela vai entrar e não vai sair. Só assim não sai. Porque o ser humano, nós somos complicados. Nós, para ouvir, só Deus dá causa. Então, aprendemos que temos de ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ver aqui, em algumas situações que a pessoa não ouviu, se deu mal. Mas a outra ouviu, se deu bem. Se deu bem por quê? Porque ouviu a voz de Deus. Vamos na primeira situação. Primeira situação. Vamos lá em 1 Samuel. 1 Samuel 25. Uma história muito conhecida. Do 23 em diante. Diz assim: vendo, pois, a Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento. Uma situação que houve de uma mulher, certo, que tinha um temor de Deus e ouvia a voz de Deus, certo? Aqui Davi representa o próprio Deus e essa mulher Abigail representa
nós, aquele que ouve a voz de Deus. E o marido dela, certo, é aquele que não quis ouvir a voz de Deus. Se deu mal. Lê de novo, 23, 1 Samuel 25, 23, assim: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, descendo do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante a Davi, e se inclinou à terra. Versículo 24. E lançando-se aos seus pés, e disse: ai, Senhor, meu será as transgressões. Deixa, pois, falar a tua serva, aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Houve uma situação a qual o esposo desta mulher, a qual Davi fez uma benevolência a ele, e ele não deu ouvido àquilo. E não é diferente na nossa vida, não. Muitas vezes, Deus faz uma benevolência para a gente, Deus deu vida para a gente, dá bênção para a gente, e nós não ouvimos aquilo que é para ouvir. Certo? E não ouvimos, mas essa mulher, graças a Deus, que nem todos são assim. Nem todos são assim. Certo? Nem todo mundo tem alguém que vai dar ouvido. Tem alguém que vai dar ouvido como essa mulher. Essa mulher, ela deu ouvido, se prostrou perante a Davi, e foi abençoada. Porque simplesmente ela ouviu aquilo que Deus, e aquilo que o rei Davi, simbolizando o próprio Deus, falou. Certo? Então, se nós pensar assim, e ver assim, e agir assim, a coisa vai fluir. Nós vamos morar na eternidade. Mas o problema, certo, nosso maior problema é que nós não damos ouvido. Certo? Por quê? Sabe por quê? Porque nós buscamos o nosso próprio interesse. Nossos próprios interesses. Aí sai tudo, a gente ouve, muitas vezes a gente ouve uma mensagem, ouve uma palavra, certo? Mas para colocar em prática, aí é outra história, é outra conversa, é outra história. E aqui nós vamos ver outra situação que houve com o servo dele. Um servo dele, certo? Que ele saiu numa situação que uma mulher colocou ele para correr, certo? E ele ficou aflito e saiu no desespero. Vamos lá, vem 1 Reis. 1 Reis 19. Aleluia. Confesso que hoje eu estou mais solto aqui, porque o meu pastor não está aqui na minha frente, o meu professor não está aqui, não. Se ele tivesse aqui, eu estava tremendo. Meu Deus. Da vez que eu estava aqui, rapaz, ele sentou aqui na frente, eu olhava para ele assim, meu Deus, vou apanhar. Aleluia. 1 Reis 19, do 11 em diante. Diz assim: e ele lhe disse, sai para fora e põe neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também uma grande e força vento, que feria os montes, e quebrava a espenda diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. 12. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e deliciosa. 13. E sucedeu que, ouvindo Elias, encurvou-se o seu rosto
na sua capa e saiu para fora e pôs a entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que faz aí, Elias? Olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa, certo? É isso aí, o que é que diz, o que é que fala conosco? Fala que nem todas as vozes nós podemos ouvir, certo? Quando a voz vem de Deus, certo? Quando a voz é de Deus, que muitas vezes as pessoas, certo? Vai atrás do oba-oba, vai atrás de voz, uma voz que não é que não vem da parte de Deus, aí depois paga um preço. Aqui ele estava ali numa caverna, escondido, com medo, certo? Meio feito uma galinha com a asa quebrada, certo? Estava ali, certo? Mas ele queria uma resposta que vinha da parte de Deus. Aí veio uma situação, veio outra, mas na sensibilidade dele, ele viu aquela voz de Deus vindo suavemente, e ele fez o quê? Aí sim, aí Deus veio e falou com ele, para que o que é que tu está fazendo aí? Por que tu está aí? Porque agora, nós, certo? Por isso eu falo, nós temos de estar sempre sensível à voz de Deus. Nós temos de ouvir a voz de Deus e estar sensível à voz de Deus. Porque senão as coisas não vêm a funcionar na nossa vida. E as bênçãos podem, muitas vezes, ficar retidas na nossa vida, porque nós não estamos sensíveis para com a voz de Deus. Então aconteceu essa situação, certo? Agora tem outra situação aqui, que nós vamos ver, do próprio Davi, certo? Que não ouviu a voz de Deus. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, um preço vem a pagar. Quando a gente não ouve a voz de Deus, quando a gente não está sensível para ouvir a voz de Deus, certo? Alguma coisa se paga o preço. Vamos lá em 1 Crônica. 1 Crônica 13. Versículo 10. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzias e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Houve uma situação aqui. De repente a arca está caindo. A arca está caindo. Ele fez certo ou fez errado em colocar a mão ali para aquela arca não cair? Do meu ponto de vista, ele fez certo. Mas Deus não ordenou. Deus não ordenou ele fazer aquilo. E nós só temos de fazer aquilo, não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que Deus ordena para que a gente venha fazer. Não é, muitas vezes eu já fiz tanta coisa na minha vida, certo? Sem ordenança de Deus, quebrei a cara. Sem ordenança, eu já fiz tanta coisa na minha vida, sem ordenança de Deus, por querer ser um bom samaritano, paguei o preço. Certo? Paguei o preço. Hoje não. Hoje, que vai passando um tempo, a gente vai criando uma certa experiência, então não cai mais na conta do vigário, como tem esse ditado no mundo. Não cai mais na conta do vigário. Por quê? Porque simplesmente nós temos de estar na brecha. Temos de estar na brecha e temos de estar ouvindo sempre a voz de Deus. Para que a gente não venha ser enganado. Porque qual é o propósito de Satanás? É nos enganar. É nos enganar para nos frustrar. Certo? Aqui houve uma situação, mas Deus não determinou, para começar, a liderança, Davi. Deus não tinha ordenado tirar a arca da onde estava. Deus não tinha ordenado. Já é um erro. Certo? E aí vem outro erro em cima. Certo? Será que aquela pessoa estava capacitada
para colocar a mão na arca? Você já está capacitada para aquilo? Então, tem coisas que a gente tem de pensar, tem coisas que a gente tem de ouvir, certo? Tem coisas que a gente tem de, certo? E principalmente, colocar em prática na nossa vida. Porque também se ouvir e não colocar em prática, não vai resolver. Hoje eu estou em conta de um trabalho. Eu não tinha uma certa experiência com esse Deus que tem hoje. Mas Deus falou comigo. Na primeira campanha, eu fui fazer no monte. Eu fui fazer uma campanha no monte, quando me aconteceu um acidente, com 3 meses de acidente. Eu não fui fazer a campanha, fui dormir no monte. Certo? Mas nessa campanha, que os irmãos teve paciência comigo de me levar mesmo para dormir no monte, era 1 minuto de oração e o resto dormindo, mas Deus falou comigo, cuida daqueles que te feriram, cuida daqueles que te feriram, cuida daqueles que te feriram, certo? Mas eu não tinha o entendimento que tenho hoje, certo? Mas Deus falou comigo, e eu automaticamente, comecei a fazer nesse trabalho que eu faço. Agora, eu pergunto para a igreja, para mim mesmo também. Quando eu caí no chão baleado, com 6 tiros, certo? Já morrendo, com 6 tiros nas costas, já morrendo, certo? Que eu pedi a Deus, que se Deus poupasse a minha vida, eu ia servir a Ele, certo? Ele encontrou sinceridade no meu coração. Ele encontrou sinceridade no meu coração. Porque Deus sabe, Deus conhece. Ninguém engana Deus. Ninguém consegue enganar Deus. Muitas vezes a gente não engana nem nós mesmos, certo? Mas a Deus menos ainda. Então ele viu sinceridade no meu coração, sabia que lá na frente eu ia estar no monte, e eu ia ouvir a voz dele, eu ia ouvir, como até hoje, certo? Eu procuro sempre ouvir a voz de Deus. Mas aqui, Davi não, certo? Davi não. E aí, mas lá na frente, olha o que Davi diz em Salmos. Salmos 64. Olha o que ele já diz aqui. Lá ele não ouviu, mas aqui ele diz assim: ouve, ó Senhor, a minha voz. Ouve, ó Senhor, a minha voz. Minhas orações. Livra a minha vida do horror dos inimigos. O 2. Esconde-me dos secretos conselhos dos maus e do tumulto dos que pratica a iniquidade, certo? Aqui ele já muda para Senhor, ouve para quê, Senhor? Para quê? Para quê? Se o Senhor vai ouvir a minha voz, certo? Se não for em prol de uma situação, para livramento da minha vida, ou em prol de uma situação de abençoar a outra pessoa. Como é que Deus vai ouvir? Como é que Deus vai tampar? Porque a Bíblia diz, certo, que ele não está com os ouvidos tampados, que não possa ouvir. Mas para ele ouvir, eu tenho que estar fazendo uma coisa, eu tenho que estar orando, buscando a Deus em uma situação, com a convicção daquilo que vai ajudar, que vai fazer a obra crescer ou fazer uma situação na minha vida, certo? E aí, lá em Marcos, o Evangelho de Marcos 4, é outra coisa interessante também, viu? Marcos 4, aleluia. Aparece Marcos. É um Marcos difícil, viu? Isso é porque o pastor não está aqui. Se estivesse aqui, meu Deus. Marcos 4, do 7 em diante. Diz assim: e outra caiu, Marcos 4, versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e cresceu os espinhos,
e a sufocou, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e o produziu 30 ou 60 ou 80, 100, outra 100. E disse: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Então, se eu estou ouvindo, a tendência é a coisa acontecer. Se eu estou ouvindo, que vem da parte de Deus, vai ter de dar fruto, certo? Porque eu estou ouvindo e não vou estar sufocado, o meu ouvido não vai estar tampado, que eu não possa ouvir. Então tem de dar, porque Deus nunca perdeu uma batalha. E não vai ser essa da minha vida e da sua vida que ele vai perder. Agora eu tenho de fazer o quê? Eu tenho de abrir a minha mente, abrir o meu coração, para que a coisa venha acontecer. E lá em Lucas 6, Lucas 6, versículo 49. Mas o que ouve e não pratica, de novo, Lucas 6, 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a homens que edifica uma casa sobre terra, sem o quê? Sem alicerce, na qual batem com ímpeto, e aí corrente, e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Por quê? Porque simplesmente não quis ouvir, não praticou, certo? E por que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida? Porque muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida. Porque muitas vezes as coisas não fluem, certo? Eu vou dizer de mim. Eu gosto de pregar sempre para mim e falo de mim. Por que será que eu não saí dessa cadeira ainda? Porque eu tenho promessa de sair dela. Deus me falou há 26 anos atrás que vai me tirar dessa cadeira. Será por que eu não saí ainda? Certo? Talvez seja isso aqui. Talvez seja porque eu não ouvi ainda 100% como é para ouvir. Talvez eu não saia ainda porque eu não ouvi 100% como é para ouvir. Certo? Porque Deus não quer nós, certo? O Espírito Santo, ele tem ciúme da gente. O Espírito Santo de Deus tem ciúme da gente. E muitas vezes a gente fica crente meia boca. Muitas vezes a gente ouve só 80%, 90%. Mas Deus quer nós ouvindo 100%. E muitas vezes pode ser isso na minha vida. Certo? A irmã disse uma coisa aqui, que eu fiquei refletindo ali. No ano antes da pandemia, eu fui internado. E fiquei 8 meses internado. Eu fui internado em dezembro. Quando foi em janeiro, fui internado em dezembro. Dia 25 de dezembro, eu fui internado. Quando foi no final de fevereiro, começou a pandemia. O pastor meu me visitou lá várias vezes, os irmãos também aqui, me visitou lá várias vezes. Aí eu fiquei 8 meses internado. 8 meses internado, fiquei revoltado, os irmãos aqui me ajudou muito, pastor Paulo, pastor Diego me ajudou muito, eu fiquei revoltado, certo? Mas não entendia, eu não conseguia entender como é que eu trabalhei o ano todo, certo? Para o reino de Deus,
e trabalhei na minha vida circular para tomar conta da minha família, e de repente, em dezembro, eu vou para um hospital e fico internado. Aí, começou a pandemia. Não entendi aquilo, não consegui entender aquilo. Certo? Aí começou a pandemia. Aí eu ficava das 8 da manhã até 6 da tarde no telefone, lá no hospital, resolvendo o problema das pessoas aqui fora. Pessoas com medo dentro de casa, com medo de morrer. Eu falei assim, eu estou quase morrendo aqui, no hospital, e ter de ficar intercedendo e orando e resolvendo o problema, arrumando pessoas para ir fazer compra, para pessoas que não podiam sair de casa, e nessa todinha, nessa situação toda. E fiquei 8 meses, certo? Morreu médico, morreu enfermeira, atendente lá no hospital, e eu lá. E eu torcendo para morrer. Certo? Porque muitas vezes aquele irmão falou assim, não, a morte, nosso Deus, meu irmão. Rapaz, a Bíblia diz que a morte faz um favor a Deus. A morte faz um favor a Deus para aquele que serve a Ele. Certo? Que a Bíblia diz, os olhos, o pensamento, não imagina, não tem em pauta o que Deus tem preparado para mim. Mas os crentes, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Certo? Mas uma coisa eu digo para a igreja. Certo? Fiquei 8 meses, quando cheguei, me revoltei, fiquei revoltado, mas eu fiz uma revolução dentro daquele hospital, que, meu Deus do céu, viu? Fiz uma revolução, corrompi meio mundo, certo? Fiz uma... E sabe para quê? Sabe por tudo isso aí? Porque tinha uma enfermeira que tinha um filho que precisava de ir para lá e se recuperar como foi para lá e se recuperou e saiu de lá. Aí eu pergunto, o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com isso? Nada, mas quando Deus coloca, quando Deus faz, quem sou eu para dizer que não? Ou vai de um jeito ou vai do outro, rapaz. Ou vai de um jeito ou vai do outro, mas tem de ir, porque Deus é Deus. Certo? Naquele hospital foi uma coisa tremenda. Deus agiu, fiz cultuei lá dentro, fiz um mover, enfermeiras estavam obrigadas, se uniram, foi uma coisa tremenda, certo? Por quê? Porque eu sou o cara? Não. É porque Deus usa quem Ele quer, na hora que quer e como quer. Certo? É só abrir o seu ouvido, mas para isso precisa de pessoas. Pessoas como foi a minha esposa, que eu fiquei desesperado. A minha esposa pegou o telefone, já ligou para o pastor Diego já providenciou o pessoal para lá, para me consolar, para conversar comigo, com o pastor Paulo, como os outros foram para lá. Aí depois aí a ficha vai caindo, sabe? Vai caindo e caiu. Certo? Porque Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle da minha vida. É só ouvir a voz de Deus. É só a gente procurar ouvir a voz de Deus, estar mais sensível para ouvir a voz de Deus, certo? Para que a coisa aconteça, certo? Porque Deus, a Bíblia diz que Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele prometeu. Fará o Senhor e não cumprirá? Nunca. Certo? Então a gente tem que estar na brecha para ouvir a voz dele. Certo? Agora, a gente vemos várias passagens na Bíblia. Certo? Agora, o que eu não consigo entender, certo? Com um baiano que eu sou, cabeça de baiano que eu tenho, eu não consigo entender, é como é que pode. Jesus, ele chegou em uma situação, certo? Para curar um enfermo que estava ali, um demoniado que estava ali, certo? E de repente, na hora que ele chega ali, o demônio vê ele, certo? Vê ele e ouve a voz de Jesus,
certo? Ouve a voz de Jesus, certo? Viu Jesus e disse para Jesus: o que tenho eu contigo? Tu está vendo que não chegou o nosso tempo ainda? Certo? Ele reconheceu e ouve a voz de Jesus. E porque nós, o ser humano não procura ou está sensível para ouvir a voz de Deus. E outra coisa, nós muitas vezes nos demos mal na vida, sabe por quê? Eu vou falar de mim, sempre falo de mim, como eu já falei. Eu me dei mal na vida, entrei no mundo das drogas, porque eu não ouvi a voz da minha mãe. Se eu tivesse ouvido a voz da minha mãe, eu não tinha passado. Se eu tivesse ouvido a voz de pessoas mais velhas do que eu não tinha passado, certo? O que eu já passei na minha vida, certo? Então, se a gente procurar, agora que a gente já está tentando conhecer a verdade, certo? E abrir a nossa mente para o Evangelho entrar, certo? E produzir o resultado para o qual Deus deixou, a coisa vai acontecer. Senão, é balela. Vamos lá, em Hebreus. Hebreus 2. Hebreus 2, do 1 em diante, diz assim: porque, portanto, convenha-nos atender com mais diligência para as coisas que já tenho ouvido. Lê de novo. Portanto, convenha-nos atentar com mais diligência para as coisas que já tenho ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. O 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme e todas transgressões e desobediência recebe a justo o quê? Repreensão. Então, que nós venha ouvir, que nós venha estar na posição, que nós venha estar sensível para que as coisas aconteçam, para que as coisas venham acontecer na nossa vida. Para encerrar, lá em Tiago, tem um livro na frente, Tiago, versículo 1, 19 em diante, diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todos os homens seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Que nós venhamos entender isso. Você tem sempre estar para ouvir, sempre estar a ouvir a voz de Deus. Você sempre estar pronto para ouvir a voz de Deus. Senão nós não vamos entrar na terra prometida, certo? Está sensível para ouvir a voz de Deus, certo? Deus está falando, como foi com Elias, certo? Está sensível ali para ouvir, não deixar qualquer conversa, qualquer barulho nos tirar daquilo, daquilo que Deus tem e daquilo que Deus quer para a nossa vida, certo? Eu já ouvi, hoje não, que hoje eu tomei, certo? Mas outrora eu tinha uma sensibilidade tão grande com Deus que o Espírito de Deus falava no meu ouvido. Eu já cansei de ficar 7 dias na casa do oleiro só tomando água, só na água. Ficar 7 dias orando na casa do oleiro. Eu descia para a chácara, aí os alunos ficavam assim: será que ele vai aguentar? Será que ele vai aguentar? Será que ele vai aguentar? Ficava 7 dias só na água, na água. Saía da casa do oleiro cuspindo fogo, certo? Quando eu era crente, né? Agora eu tomei. Agora estou só Jesus na causa.
sabe? Mas todo ano eu fazia isso, todo ano eu descia para o oleiro, ficava 7 dias lá, só na água, só tomando água, só água. Tinha uma sensibilidade com esse Deus tremendo, falava no meu ouvido, falava a voz, e também, como várias vozes, já veio que não era a voz de Deus, para me incentivar, para me tirar fora, certo? Daquilo que Deus tem e daquilo que Deus quer para a minha vida. Mas graças a Deus, que esse Deus, e o Espírito Santo foi e está sendo paciente, muito na minha vida, certo? E tem uma obra que Deus vai realizar, e está realizando, porque a bondade dele tem nos alcançado. Amém, igreja? Posso fazer uma oração, pastor? Vamos colocar sobre os pés. Deus é bom. Bom o tempo todo, igreja. De bom, eu estou numa cadeira de roda há 26 anos, não tenho o que reclamar desse meu Deus. Eu não tenho, porque Ele tem cuidado, Ele tem abençoado, Ele tem cuidado da minha vida, certo? Quando eu caí no chão baleado, a minha preocupação era uma só: como era que eu ia sustentar a minha família? Como era que eu ia sustentar a minha família? Eu sabia, e agora? Como é que eu vou sustentar a minha família? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou... E agora? O que vai ser da minha vida? Certo? Isso foi há 26 anos atrás. Certo? E Deus até aqui tem me sustentado, até aqui tem me abençoado. Certo? Até aqui tem feito algo diferente. Certo? Sabe por quê também? Porque a minha vida mudou. A minha vida hoje não é mais. Não, quando outrora eu lutava para conquistar, eu lutava para ter as coisas, eu lutava para ganhar dinheiro. Hoje não. Hoje a minha luta, sabe para quê? É para a obra de Deus. A minha luta é para ver pessoas sendo felizes. É para morrer, para algumas pessoas viver, para algumas pessoas reviver. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho Santo, Pai, mais uma vez, Pai, nós estamos aqui te louvando, te exaltando, Pai, te agradecendo, Pai, por esses minutos, Pai, na Tua casa, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora, Pai, Tu vai em favor desse povo que está aqui, Pai. Pai, que eles venham agora, Pai, entender, Pai, que eles têm de abrir os ouvidos, o coração, Pai, para ouvir mais e mais e mais. Não que eles não ouvem, Pai, mas que eles venham ouvir mais e mais ainda a Tua palavra, Pai. Eles venham estar sensíveis, Pai, para ouvir, Pai, o anjo, Pai, deste lugar da Tua igreja, Pai. Pai, em nome de Teu Filho amado, Pai, só o Senhor Pai, só o Senhor faz, Pai, só o Senhor transforma, Pai. Pai, como foi falado, Pai, o Senhor vai vir buscar uma igreja lavada e remida com Teu sangue, Pai. Mas para isso, Pai, nós precisamos estar, Pai, pronto, Pai. Estamos ouvindo, Pai, aquilo que o Senhor tem, Pai, e aquilo que o Senhor quer para com as nossas vidas, Pai. Pai, derrama a Tua unção, Pai, derrama Teu poder neste lugar, Pai, na vida dos nossos pastores aqui neste lugar, Pai, Pai, dessa liderança, Pai, envia pessoas aqui, Pai, com compromisso, Pai, na Tua obra, Pai, para ajudar o Teu servo, Pai. Aguarda, Pai, abençoa, Pai, envia Teus anjos, Pai, com a vassoura de fogo, Pai, varrendo, Pai, tirando, Pai, tudo aquilo que não é de Ti, tudo aquilo que não Te agrada, Pai, que venha cair por terra, Pai, porque só o Senhor só o Senhor faz, Pai, só o Senhor abençoa, Pai, Pai, o que o Teu servo, Pai, pode fazer, os Teus servos aqui podem fazer, eles fazem, Pai, mas o mais difícil quem faz é o Senhor, Pai, o mais difícil quem faz é Teu Espírito Santo, Pai. Então venha fazer, Pai, envia pessoas para ajudar, Pai, envia pessoas para abençoar, Pai, realiza, Pai, é a Tua palavra que diz, Pai, que o Senhor realiza os desejos do coração do Teu povo, Pai, então realiza, Pai, realiza aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai, o desejo do coração dos Teus céus, Pai, faz algo diferente, Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, Pai, o Senhor é santo, Pai, e o Senhor nunca perdeu uma batalha,
falha, Pai. E eu sei, Pai, que não vai ser essa desse ministério, Pai, que o Senhor vai perder, Pai. Pai, porque o Senhor está aqui, Pai. O Senhor condena, é o Senhor que faz, Pai. É o Senhor que abençoa, Pai. Pai, que o Senhor venha em favor, Pai, aí guardando, Pai, fazendo algo diferente, Pai. Porque o Senhor é Deus, Pai. O Senhor é fiel, Pai. Envia mais pessoas, Pai. Envia mais pessoas, Pai. Quantos estão lá fora, Pai, desesperados, Pai, e precisando de ouvir uma voz, Pai, precisando, Pai, de ouvir uma palavra, Pai. Então que o Senhor venha, Pai, tocar no coração e trazer, Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, Pai. Pai, realiza, Pai, faz aquilo que o Senhor quer, Pai, e aquilo que o Senhor tem, Pai, em nome de Jesus. Amém.